Olá, hoje vamos mergulhar num material fascinante, trechos da Epístola de Paulo a Tito, especificamente da versão Almeida Revista e Corrigida. Ah, sim. Uma correspondência bem direta, né? Exato. É Paulo que se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, instruindo Tito, que ele chama de verdadeiro filho segundo a fé comum. Uma relação próxima, então. Sim. E nossa missão aqui é desvendar as orientações que Paulo deixou para Tito. Ele estava lá em Creta com uma tarefa bem clara: colocar em ordem o que faltava e estabelecer líderes nas igrejas locais. Certo. Ok, vamos desempacotar isso. Queremos focar na mensagem central de Paulo e entender a visão que ele defendia para essas comunidades. Exato. E o contexto é crucial, né? Paulo instrui Tito sobre como organizar a igreja em Creta. E olha, não era um lugar fácil. Não mesmo. Não. Até uma citação que Paulo usa, parece que de um profeta local: os cretenses são sempre mentirosos, ruins animais, ventres preguiçosos. Nossa, que forte! Pois é, isso só sublinha a importância das diretrizes de Paulo, sabe? Para estabelecer uma base sólida de fé e prática ali. Entendi. E ele começa com a liderança, né? Os presbíteros ou bispos. Isso mesmo. E os critérios são, assim, bem rigorosos. Precisavam ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, ter filhos fiéis, Uhum, que não fossem acusados de dissolução nem desobedientes. exato. E mais, não arrogantes, não violentos, não apegados ao dinheiro, mas sim hospitaleiros, amigos do bem, moderados, justos, santos, temperantes. Ufa! É uma lista e tanto. E o interessante é o que você falou, o contraste que ele faz logo em seguida. Sim. Ele contrasta isso diretamente com muitos desordenados faladores, vãos e enganadores. Especialmente, ele menciona os ligados a certas facções. Os da circuncisão, ele especifica. Isso. Que ensinavam coisas erradas por ganância, por torpe ganância, ele diz. E o fascinante aqui é o porquê dessas qualificações todas, né? Não era só para ser uma pessoa boa. Qual era o ponto central, então? O líder precisava ser um exemplo vivo da fé. E, crucialmente, como Paulo diz, reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Ah, para poder ensinar corretamente. Exatamente. Para poder tanto encorajar com a sã doutrina, quanto refutar aqueles que a contradiziam. Era essencial para proteger a comunidade desses ensinos que, segundo Paulo, transtornam casas inteiras. A integridade do líder validava a mensagem, entende? Totalmente. Faz sentido. E as instruções não param nos líderes, né? Paulo desce para outros grupos. Não param mesmo. Ele detalha o comportamento esperado de diferentes pessoas na comunidade. Tipo, os mais velhos? Sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor, na paciência. E as mulheres idosas? Sérias no seu viver, não caluniadoras, não dadas ao muito vinho, mas mestras no bem. E as mulheres novas? Que amem seus maridos, seus filhos, sejam moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não fosse blasfemada. E os jovens? Que fossem moderados. E até os servos, né, os escravos na época, submissos aos seus senhores, agradando em tudo, não contradizendo, não defraudando, mas mostrando toda a boa lealdade. É quase um manual de conduta para todo mundo, baseado na fé. É um quadro bem completo de como a fé deveria se manifestar no dia a dia, né? Em cada relação. Sim. E se a gente conecta isso ao quadro geral, Paulo não está só dando regras soltas, ele fundamenta tudo na teologia. Ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ah, graça como base de tudo. Exatamente. Essa graça não apenas salva, mas ela também educa, ensina a gente a viver de forma sóbria, justa e piamente neste mundo enquanto aguardamos a volta de Cristo. Então, o comportamento ético é uma resposta à graça. É a visão dele, é uma resposta à graça recebida, não um meio para obtê-la. É a transformação que a graça opera. Entendi. Paulo também fala da relação com as autoridades, né? Fala sim, pede submissão aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra.
E a conduta geral? Não difamar ninguém, não ser contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos. E ele faz questão de lembrar Tito e a comunidade toda, por extensão, do passado deles. Como assim? Ele diz, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, antes de conhecerem a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador. E uma lembrança da transformação. Olhem de onde vocês vieram. Exato. E isso levanta um ponto central da mensagem paulina aqui, a salvação. Ela não vem pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Pela misericórdia de Deus. Isso, através do que ele chama de lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quer dizer, é uma obra divina, uma transformação interna. A justificação é pela graça. Mas e as obras? Ele falou tanto de comportamento. Aí que está o ponto crucial para Paulo. Ele insiste que aqueles que creem devem aplicar-se às boas obras. Atenção, não para serem salvos, mas porque foram salvos. Entendi. Como fruto da fé. Exatamente. Essas obras são boas e proveitosas aos homens. É a fé se mostrando na prática. Mas, ao mesmo tempo, ele adverte contra questões loucas, genealogias, contendas e debates sobre a lei que ele considera inúteis e vãs. Foco no essencial. Então, resumindo tudo isso, essa carta a Tito é tipo um manual bem prático, mas também profundamente teológico, né? Com certeza. Mostra a visão do Paulo para uma comunidade cristã que funcione bem, que seja ordenada, com liderança íntegra, comportamento ético em todos os níveis da sociedade. E tudo isso fundamentado na doutrina da salvação pela graça de Deus. Uma graça que transforma a vida das pessoas. É a fé se traduzindo em ação concreta, no fim das contas. No final, para a gente refletir. A ênfase enorme que Paulo dá no caráter, na sã doutrina e nas boas obras como evidência da fé, né? Tudo isso buscava formar comunidades cristãs que fossem críveis, estáveis, num ambiente bem desafiador como era Creta. Uma estratégia de credibilidade, então. Pode-se dizer que sim. E aí fica a pergunta para a nossa reflexão. Que paralelos a gente pode traçar sobre a importância dessa conexão tão intrínseca entre crença, caráter e conduta para as comunidades de fé hoje em dia? Qual o peso disso ainda? Uma ótima pergunta para se pensar. E com essa reflexão, a gente conclui nossa análise das fontes sobre a mensagem de Paulo a Tito.